Um vídeo sobre a revelação no Antigo Testamento. E aqui a aula de hoje é as etapas da revelação. Vamos iniciar então com a revelação na criação. Muito bem. A reflexão sobre a criação se desenvolve numa época sucessiva aos acontecimentos do próprio Êxodo. O povo de Israel experimentou antes a manifestação de Deus que, com o seu poder, realizou a libertação do Egito. A libertação do Egito é justamente um fato acontecido que fica muito claro a manifestação do poder de Deus. No momento posterior, a partir da libertação do Egito, Israel desenvolve uma reflexão sobre o Deus Criador, aquele que com o seu poder libertou o povo da escravidão do Egito, vencendo o poder do faraó. É o Deus que está na origem da criação, que com todo o seu poder realiza a obra da criação. Fato é que, a partir da experiência de Israel, da libertação de Israel, desenvolve-se uma reflexão que coloca em relação o êxodo com a criação e com a salvação escatológica. O que significa isso? Com outras palavras, aquele que venceu o poder do Egito é o que venceu o caos no início da criação, criando o cosmo. E é também aquele que vencerá o mal no último dia, na consumação dos tempos. Então, sinteticamente, podemos dizer assim: Deus, por meio da criação, constitui o universo para entrar em aliança com seu povo, para dialogar com o seu povo e para oferecer-lhe uma salvação definitiva. Aqui uma síntese maravilhosa. Então, a criação é o pressuposto da aliança e da salvação escatológica. Para poder dialogar com o homem, Deus cria e o conduz à salvação definitiva, à escatologia. Outra etapa da revelação no Antigo Testamento é a revelação nos patriarcas. Na revelação, o mistério de Deus emerge como gesto humano na história. E sua descoberta, portanto, é o registro de um fato, não fruto de um raciocínio. Aconteceu ou não? Aconteceu. E é um problema de história. Da história como chega até nós. E a história chega até nós através de testemunhos, como anúncio e como notícia. Nesse sentido, a Bíblia é essa notícia, o texto desse testemunho feito a nós. Historicamente falando, a trajetória dessa notícia é documentada desde cerca de 2000 anos antes do evento Cristo, com a figura de Abraão. O primeiro anúncio histórico aparece no Gênesis. Essa parte tão bonita. Javé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão partiu como lhe disse Javé. Aqui está em Gênesis 12, de 1 a 4. Então, aqui é importante enfatizar algumas características dessa escolha de Abraão e do que Deus indica para Abraão. A primeira palavra de Deus ao homem, nesse caso Abraão, rompe a sua medida, faz com que o homem saia de si mesmo, dá uma finalidade a um trabalho terreno, ao risco físico, ao dia e à noite. Imagine, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso provoca em Abraão um movimento na sua vida, ir em direção à terra que ele não sabe onde está, nem sabe qual caminho seguir. Tem que sair da terra de seus pais, onde já estava estabelecido. Por isso, é algo também não previsto e não previsível. Abraão poderia imaginar isso? Não. Certo? Mas Abraão, então, justamente obedece, porque Deus disse: para a terra que eu te mostrarei. Ele confia no Senhor. Deus disse a Abraão que deixasse todos e nem ao menos lhe indicou um lugar preciso para o qual ir, mas dirigiu-se a ele em termos compreensíveis. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus aqui tem duas características. A revelação é que ela é feita em termos adequados a nós. Prometeu a Abraão o quê? Uma terra e uma grande estirpe. O que mais um pai de família desejava naquela época? Ou o chefe de uma tribo desejava naquela época? Ter uma grande descendência e uma terra onde possa sobreviver. Então, nesse sentido, Abraão prometeu para Abraão uma terra e uma grande descendência, que nós podemos compreender, que Abraão podia compreender. Então, a segunda característica
é que o resultado dessa manifestação suscita no homem uma consciência ainda mais profunda do mistério, como mistério. Esse Deus fala, se manifesta, mas indica um horizonte, um caminho, uma terra prometida que para Abraão era mistério. E continuando, a revelação então usa termos que são usuais, mas não tiram nada da transcendência de Deus. Ao contrário, elucida de maneira mais concreta, mais objetiva e rica e, portanto, de uma maneira que educa mais a experiência. Se Abraão segue e obedece o Senhor, era um mistério, era um Deus que falou com ele, que se manifestou, mas era um Deus que era totalmente outro. Ele confia e educa a liberdade de Abraão a confiar neste mistério que está sempre para além das medidas humanas. Em Abraão, então, se evidencia que o sentimento de dependência é sempre a condição da experiência religiosa. Abraão tinha consciência de depender totalmente do Senhor, por isso obedece, certo? Mas agora é um sentimento de dependência terrivelmente mais comprometedor. Trata-se de abandonar a si mesmo como critério de juízo, de estar à mercê de um outro. Olha só, critério para seguir o Senhor, dependência total. O que define o caminho e o que vai acontecer com Abraão não são as suas imaginações, as suas ideias, o que ele gosta ou não gosta, mas é a consciência de depender de um Deus que é tudo, então ele obedece. Mas também para nós, sobretudo quem vive a vocação, quem deseja ser padre, e eu sou bispo agora, como é importante entender isso, obedecer o desígnio de Deus, que o critério das minhas decisões não seja o que eu penso, o que eu gosto, o que eu quero, mas aquilo que o Senhor me indica através da sua igreja. E aqui tem um exemplo muito bonito. Abraão obedece e Deus testa a fé de Abraão ao extremo. Quando, por exemplo, por graça nasce Isaac, sua mulher era estéril, Sara era estéril, mas mesmo assim, Abraão, idade avançada, e Sara, estéril, tiveram um filho, por graça de Deus. Depois dessa graça maravilhosa, uma certa altura Deus testa a fé de Abraão, nós sabemos. Pede que Abraão sacrifique o seu filho a ele, a Deus. Era comum na época os povos sacrificarem animais aos seus deuses, só que agora Deus pede aquilo que Abraão tem de mais caro, aquilo que ele mais amava, porque Isaac era o filho da promessa. O filho anterior da escrava não era filho da promessa, mas Abraão obedeceu. São 11 horas. E por que Abraão obedeceu? Porque Abraão não poderia de forma alguma ir contra a evidência já experimentada antes. Atenção nesse ponto. Uma evidência, a autoridade de Deus. Abraão é idoso, sem chance alguma de ter filho porque sua mulher é estéril. Deus promete, acontece, e o menino vai crescendo em sabedoria e em beleza. E aí Deus pede que Abraão sacrifique o seu menino. E é muito interessante nesse ponto, porque, de fato, quando o menino estava levando a lenha para o monte para realizar o sacrifício, o menino pergunta para o pai: papai, onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar para o nosso Deus? A resposta de Abraão: meu filho, Deus providenciará o cordeiro. E quando chega na hora mesmo ali de se sacrificar o menino, Abraão estava pronto para matar o filho, Deus se manifesta e fala: Abraão, não faça isso. Testei sua fé e você deu testemunho da sua fé. E salva o menino, nós sabemos. Veja bem, Abraão confiou totalmente, certo? E Deus tem um desígnio. Agora, atenção num ponto. A fé de Abraão foi razoável? Sim, com certeza. Mas não extrapola totalmente as nossas medidas humanas? Sim. Mas como nós falamos, quando nós falamos do método da fé, ter fé significa confiar em alguém. Mas esse alguém tem que ter autoridade para que eu possa confiar. E tem que ser alguém que seja leal, sincero. Era Deus que tinha se manifestado na vida de Abraão. Aquilo que para Abraão e para Sara era impossível, aconteceu. Deus, por graça, deu essa graça a Abraão e Sara ficou grávida. Abraão tinha um histórico, tinha já fatos, acontecimentos, coisas acontecidas na sua vida, o nascimento do seu filho, que fazia com que ele acreditasse totalmente na presença do Senhor. Mas não é uma palavra sem conteúdo, é uma palavra que tem por trás um histórico, todo um caminho feito, o nascimento do menino. E Abraão creu com fé. E Deus prometeu para Abraão uma terra e uma grande descendência. Aliás, diz: conta as estrelas do céu se você for capaz, ou as areias, maior será a sua descendência. Muito bem, Abraão então torna-se digno de Deus por quê? Porque assume de Deus a única atitude realmente razoável, que também para nós é assim, hein? A disponibilidade absoluta à vontade de Deus. Desta forma, o homem que não tem mais, dessa forma Abraão testemunha aquele homem que não tem mais o afã da busca,
mas tão somente um caminho a seguir. Por que se atormentar quando a ordem é esta? E é tão fácil obedecer. Estou citando uma frase muito bonita de um texto de Paul Claudel, o anúncio feito a Maria. Deus premia a fidelidade de quem aceita tudo dele, de quem permanece disponível, aberto à sua vontade. Quando o homem aprende a lição de fé, ou seja, aprende a adaptar-se aos caminhos de Deus, então Deus vem. E como anjo, e salva Isaac. Na nossa vida é assim. Eu sempre obedeci e sempre vou obedecer. A vida se enche de alegria, de paz e de fecundidade. Não porque você é bom, porque o Senhor faz maravilhas na vida daqueles que o seguem com humildade e simplicidade. Olha que maravilhosa lição tem para nós aqui. Certo? Mas ele vem em pessoa na história, introduz Abraão na sua companhia. E aqui, para terminar, algumas características sintéticas. Quando Deus intervém na história, Ele traz ao homem um bem para a sua felicidade. Javé se manifesta para oferecer algo bom para a vida do homem. A revelação tem como objetivo a realização do homem. Abraão desejava uma terra, desejava uma estirpe. Olha o que Deus dá a Abraão. Mas também a nós queremos tanto sermos úteis, sermos fecundos. Se nós seguirmos o Senhor, Ele nos torna instrumentos, arautos dEle. E nós podemos construir essa igreja maravilhosa. A promessa de Deus tem a ver com as exigências humanas mais evidentes da pessoa ou do povo. Abraão era um homem nômade, sem terra, sem pátria, e recebe a promessa de uma terra estável e de uma grande descendência. Nós também, quando pensamos na nossa vocação, nós queremos justamente construir a família de Deus, sermos úteis para o bem das pessoas. E olha o que o Senhor está fazendo com a nossa vocação. Então, a terceira característica é que a forma com a qual Javé responde a essas exigências não é imediatamente segundo as imagens que o homem possa ter, e nem segundo os tempos que o homem possa imaginar. Deus pede, já falei, o sacrifício da obediência, no caso, sacrificar Isaac, e Abraão obedece. Depois, uma quarta característica, a natureza antropológica da promessa. Nenhum homem vive sem uma promessa. A pessoa só se mobiliza diante de uma promessa. Se constrói na vida movido pela possibilidade de alcançar algo, senão você nem se moveria. Portanto, a promessa não envia somente para algo futuro. Quando a esperança será realizada? Não, a promessa parte de algo presente, de algo já experimentado no presente. Nesse sentido, termina essa aula dizendo, de fato, só se pode esperar uma plenitude no futuro por causa do começo de uma experiência dessa plenitude já no presente. Vocês que são seminaristas, já vivem já essa beleza no presente, não fica sonhando com o futuro, quando serei padre, não. Você já é feliz agora. E com certeza, se for fiel ao Senhor, será um santo padre, serão santos padres. Nesse sentido, sinteticamente, a promessa tem uma dimensão presente, porque é a experiência que eu faço agora, que me fascina, que realiza, mas também tem uma dimensão futura, de plenitude, mas a plenitude do futuro começa já numa experiência vivida no presente. E isso é maravilhoso. Eu quero terminar com um exemplo aqui. Imagine uma mulher, um casal que deseja muito um filho e a mulher fica grávida. Que alegria! E depois a gravidez vai se desenvolvendo, o marido acaricia a criança, o chute da criança, etc, etc. E é uma alegria o fato de a mãe estar gerando um filho, o casal sempre felizes. Mas quando depois de 9 meses nasce a criança, a alegria é 100 vezes mais. Claro que durante os 9 meses já era uma grande alegria verdadeira, porque já era uma presença. Mas diante do filho que nasce, entre aspas, é como se fosse a plenitude do ponto de vista da criação aqui, é claro. Alegria 100 vezes mais. Imagine nós também, nesse mundo, seguindo o Senhor. Um dia, claro, estaremos diante da plenitude. Que alegria será! Mas, no presente, vivendo a fé e a certeza da presença do Senhor na nossa vida, já é gerado na nossa vida o Senhor, Cristo Senhor. E a alegria já é presente, aberto para uma dimensão plena no futuro.